Uma empresa que é uma máquina de crescimento e que está inserida em um setor que ainda tem muito para crescer no mundo todo nos próximos anos. Essa é a empresa que nós vamos falar no vídeo de hoje. Essa é a Ambipar. Para tentar ser o mais genérico possível, a Ambipar é uma empresa de gestão ambiental. E eu digo isso porque hoje a Ambipar faz praticamente tudo nessa área ambiental. A Ambipar faz desde o atendimento a um vazamento de petróleo, um vazamento de óleo, até a negociação de créditos de carbono via blockchain. A estrutura da Ambipar é mais ou menos assim. Nós temos a Ambipar Group, que seria a holding controladora da empresa, e abaixo da Ambipar Group nós temos a Ambipar Environment e a Ambipar Response. A Ambipar Environment é o braço da empresa que trabalha com sustentabilidade, digamos assim. Ou seja, a gestão dos resíduos de uma empresa, a dinâmica e a manufatura reversa desses resíduos, coprocessamento, crédito de carbono, enfim. E a Ambipar Response nada mais é do que o braço da empresa que trabalha com atendimento a emergências. Ou seja, deu um incêndio numa planta que tem produtos tóxicos, chama a Ambipar para resolver. Um vazamento de óleo, chama a Ambipar para resolver. E também esse braço da Ambipar, a Ambipar Response, trabalha com a prevenção desses acidentes para evitar que eles aconteçam e também trabalha com a desinfecção dos ambientes uma vez que acontece algum evento. Então, a grosso modo, a Ambipar Environment cuida dos resíduos das empresas, a gestão do resíduo, coprocessamento, enfim. E a Ambipar Response atua quando tem algum problema, quando acontece alguma emergência que a empresa precisa resolver. E abaixo do guarda-chuva da Ambipar Environment e da Ambipar Response, tem uma série de outras empresas que atuam em diferentes áreas, em diferentes locais do mundo, enfim, e que ajudam a compor o portfólio da empresa. Mas apesar de fazer tudo isso, tem uma coisa que a Ambipar não faz, mas que tu consegue fazer, que é te inscrever no canal, ativar as notificações para sempre receber todos os conteúdos e de deixar o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível. E a empresa tem toda essa capilaridade por conta das muitas aquisições que ela realizou depois do seu IPO. A Ambipar fez o seu IPO em 2020, na metade de 2020. E de lá para cá, a empresa praticamente triplicou de tamanho muito por conta das suas aquisições. E com isso, hoje dá para se dizer que a Ambipar é a maior empresa de gestão ambiental do mundo inteiro. Porque a Ambipar não cresceu somente aqui no Brasil. Óbvio que uma grande parte dessas aquisições foram dentro do Brasil. Mas a empresa cresceu muito também na América Latina com a aquisição da Dizal. E hoje, atualmente, o grande foco de crescimento da Ambipar é a América do Norte e os Estados Unidos. Como eu falei, a Ambipar praticamente triplicou de tamanho desde o seu IPO. Porém, as ações da empresa fizeram um caminho contrário. Houve um momento onde as ações da Ambipar chegaram a valer quase R$70. Porém, hoje, as ações da companhia valem cerca de R$21, que é um valor menor do que foi o valor do IPO da empresa. E esse valuation fica ainda mais errado, digamos assim, quando nós olhamos o movimento recente que a Ambipar fez. Basicamente, a Ambipar vendeu uma parte da Ambipar Response, o seu braço que responde a emergências, para uma SPAC nos Estados Unidos. E nessa venda, a Ambipar Response foi avaliada em 2,9 bilhões de reais. Sendo que a Ambipar Response representa mais ou menos 40% do faturamento da Ambipar total. E com a Ambipar Response sendo avaliada em 2,9 bilhões, todo mundo imaginou que a Ambipar deveria valer pelo menos uns 5, 6 bilhões de reais na bolsa. Mas a realidade é que hoje a Ambipar total vale 2,4 bilhões de reais. Para mim fica muito claro que tem uma dissonância muito grande nesses valores. Não tem como um braço da empresa ser avaliado em um valor maior do que toda a empresa. Alguma coisa tem errado. Tá, Cleison, tudo bem, já entendi que a empresa cresce muito, que a empresa cresceu bastante e que parece estar com valuation muito descontado. Mas nada vai cair sem um motivo. Então, o que justificou essa queda das ações da Ambipar enquanto a empresa apresentou um crescimento desse porte? Bom, antes de mais nada, sempre é bom pontuar que nós estamos passando por um mercado de nos últimos anos. Tudo tá caindo na bolsa. Empresa ruim tá caindo, empresa boa tá caindo e empresa ótima também tá caindo. E a queda de muitas empresas, como é o caso da Ambipar, na minha opinião, se justifica muito mais por fatores macroeconômicos do que a fatores micro, fatores que se referem diretamente à operação da empresa. E o mercado sempre teve duas grandes desconfianças com a Ambipar. A primeira desconfiança é a questão da sinergia das suas aquisições.
Como eu falei, a Ambipar é uma empresa que cresceu muito desde o seu IPO. E a forma que a empresa escolheu para crescer foi via fusões e aquisições. Isso porque, segundo a empresa, esse setor ambiental no Brasil e no mundo inteiro, ele é extremamente ramificado e extremamente pulverizado. Tem muita empresa pequenininha que atende um setor específico e uma região específica do Brasil ou do mundo. E a ideia da Ambipar é tentar consolidar esse setor o máximo possível. E para conseguir fazer isso, a empresa precisa fazer via fusões e aquisições. Até porque se a Ambipar optasse por um crescimento orgânico, isso poderia levar muito tempo e poderia acabar não sendo bem sucedido. Só que essa estratégia de crescer via fusões e aquisições, ela precisa ser feita de uma forma muito eficiente. Porque caso uma empresa opte por essa estratégia de crescimento, mas ela compra empresas que não geram sinergia, ou seja, que não vão gerar uma melhora operacional, uma melhora de margem para a companhia, essa estratégia pode resultar em um grande tiro no pé. Mas ao que tudo indica, a Ambipar está sendo muito bem sucedida nessa estratégia de crescimento inorgânico. Vamos dar uma olhada no último resultado da Ambipar. Aqui nesse resultado, nós conseguimos ver que a Ambipar está crescendo a receita demais, muito por conta das novas aquisições, e também está crescendo o seu EBITDA de maneira bastante acelerada, também por conta das suas novas aquisições. Mas tem um ponto aqui que chama muito a atenção e meio que acaba com esse temor do mercado de que as compras, de que as aquisições da Ambipar não estão gerando sinergia, que é a margem da Ambipar. Se nós olharmos a margem EBITDA da Ambipar, que é a margem que se refere à operação da empresa, excluindo o resultado financeiro e tudo mais, nós vamos notar que a margem EBITDA da Ambipar subiu de 27,3% para 29,4%. E por que isso é algo tão relevante assim? Porque esse aumento na margem indica que as aquisições da Ambipar, as empresas que ela está comprando e incorporando ao seu ecossistema, estão gerando sinergias para a companhia. O grande ponto para se adquirir uma outra empresa é imaginar que aquela empresa que de repente te presta um serviço, ela vai ser mais lucrativa para ti estando debaixo do teu guarda-chuva. E isso pode ser medido com a melhora da margem. Quanto mais aumentar a margem, mais indica que as sinergias estão sendo extremamente positivas. E outro ponto que também sempre preocupou muito o mercado e acabou fazendo com que o mercado penalizasse as ações da Ambipar é a questão da alavancagem da companhia. Como eu já falei algumas vezes, a Ambipar é uma empresa de rápido crescimento e que optou por crescer via fusões e aquisições. E isso acabou resultando em uma dívida um pouco mais alta da empresa. E uma dívida muito alta em um momento de elevação dos juros que pararam em um patamar bastante alto, acaba danificando bastante o resultado financeiro da empresa, que acaba por sua vez danificando o balanço da companhia nas últimas linhas. No último balanço, que é referente ao quarto trimestre do ano passado, a Ambipar indicou que a sua relação dívida líquida pelo EBITDA estava em 2,98 vezes, naquele limite de 3 vezes que é o aceitável, digamos assim. Porém, como eu falei anteriormente, recentemente a Ambipar fechou um negócio onde ela vendeu mais ou menos metade da Ambipar Response para uma SPAC. E esse dinheiro entrou no caixa da Ambipar agora no primeiro trimestre. E com essa entrada nova de caixa, a empresa inclusive já indicou no seu balanço que a sua alavancagem cai para 2,5 vezes o EBITDA. E essa já é uma alavancagem bem mais confortável. E além disso, a grande maioria da dívida da Ambipar está no longo prazo. Uma parcela bem pequena, cerca de 13%, é que está no curto prazo. Então a empresa não tem um problema com desembolso de caixa para pagar essa dívida nesse momento. Mas como eu falei, essa dívida alta em um momento de juros altos acaba danificando o resultado financeiro da empresa, simplesmente porque o custo da dívida fica maior. E no último trimestre, a Ambipar apresentou um resultado financeiro negativo de 179 milhões de reais. Apesar da empresa ter aumentado receita, aumentado EBITDA, aumentado as margens, o resultado financeiro acabou pesando muito e fez com que a Ambipar fechasse o ano de 2022 com um lucro de 108,7 milhões de reais. Bom, não é um lucro exorbitante, mas é um lucro bastante importante.
Porque, como eu falei no início, a Ambipar é uma empresa de crescimento. Não é uma empresa que já está estabelecida e agora só bota dinheiro para dentro e distribui. Não, é uma empresa de crescimento. E é uma empresa de crescimento em um momento onde os juros estão muito altos e, consequentemente, o custo da dívida também está muito alto. E enquanto a grande maioria das empresas com esse perfil estão dando prejuízo ou estão passando por problemas muito mais complexos, a Ambipar, mesmo nesse cenário muito adverso, ainda está gerando lucro, ainda está gerando caixa. E isso é bastante importante, porque mostra que o negócio da empresa é muito lucrativo e é muito gerador de caixa. E isso fica muito claro quando nós olhamos o ROIC da Ambipar, o retorno sobre o capital investido. A Ambipar apresentou um ROIC de 14,4% e um ROIC operacional de mais de 34%. Ou seja, mesmo com o custo da dívida alto, a empresa tem um retorno muito grande sobre o capital investido, e isso faz com que ela seja bastante lucrativa. Então agora tenta juntar os pontos comigo. É uma empresa que cresce em um ritmo aceleradíssimo. É uma empresa que está em um setor que ainda tem muito para crescer. É uma empresa que não depende do Brasil, apesar de ter sim operações aqui no Brasil. A Ambipar já está presente em 39 países e segue expandindo o mundo afora. O que é bastante interessante, porque caso tenhamos uma recessão ou uma grande piora econômica aqui no Brasil, a Ambipar não fica refém disso, porque a empresa é muito diversificada, o que também é bastante bom para quem pensa em composição de carteira. E é uma empresa que segue gerando lucro e gerando caixa, mesmo nesse cenário extremamente adverso para empresas de crescimento e empresas alavancadas, como é o caso da Ambipar. Mas agora pensa comigo, imagina que esse juro caia de 13,7% para 10%, para 9% em 2 anos. Imagina o efeito que isso vai ter no balanço da Ambipar. O simples fato do resultado financeiro diminuir o seu peso no balanço já vai elevar o lucro da Ambipar de maneira substancial. Então, para mim, esse corte na taxa de juros vai ser muito bom para a Ambipar e ela tende a ser uma das empresas mais beneficiadas tanto no operacional quanto na cotação das suas ações com esse movimento. Portanto, eu acredito que a Ambipar vai seguir crescendo, talvez não cresça num ritmo tão acelerado, até porque já compraram várias empresas e não sobrou muita gente para comprar, né? Acredito também que a empresa vai seguir mostrando as sinergias dessas aquisições, porque realmente são aquisições que fazem muito sentido. Pensa comigo, a Ambipar atende uma empresa na questão da logística reversa dos seus resíduos. E daqui a um tempo a empresa precisa de alguém que solucione uma emergência de um vazamento. Ela vai chamar quem? Ela vai chamar a Ambipar. Depois de um tempo, essa mesma empresa precisa negociar crédito de carbono. Ela vai chamar quem? Vai chamar a Ambipar. Então a ideia da Ambipar é justamente ser essa plataforma completa onde os seus clientes podem ter tudo o que eles precisam na área ambiental. E com isso a empresa vai aumentar, vai fomentar cada vez mais o seu cross-sell, ou seja, vender 2, 3, 4, 5 serviços para um mesmo cliente. E isso vai aumentar a receita, vai aumentar o EBITDA e vai aumentar as margens da companhia com o passar do tempo. É uma ação que eu gosto bastante, mas também quero a opinião de vocês. Me manda aqui nos comentários, tu gosta da Ambipar, não gosta, conhece, não conhece, enfim. E sempre lembrando que se você precisa de ajuda com seus investimentos, eu vou deixar os links aqui na descrição e também no comentário fixado da minha mentoria individual e da minha assessoria de investimentos. Também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e de deixar o like nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.